Cara, esse filme é muito bom. Oi, tudo bem? Meu nome é Louise e sejam bem-vindos ao meu canal, Senhor Miau. Cara, qual que é a minha história com a Espera de um Milagre, bem? A minha mãe já assistiu esse filme e tal, e eu sempre quis assistir esse filme. Era um filme que eu queria muito assistir, só que eu nunca achava. Até que eu desisti da ideia e só falei, vou seguir pra frente a minha vida. Até que então eu criei o Discord e um cara lá do Discord falou, o Muri, esqueci o número dele, mas eu sei que o nome dele é Muri. Ele falou: que tal você falar sobre a espera de um milagre? Porque eu falei, já que ele é a primeira pessoa que tá no Discord meu, por que não dar essa oportunidade pra ele falar um filme que ele gostaria muito? Então ele falou pra eu falar desse filme. E eu acabei me lembrando desse filme graças a ele. Então, se vocês quiserem agradecer alguém por essa análise, por essa review, agradece o Muri. Muito obrigado, muito obrigado. Mas antes dessa review, análise começar, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o like, porque isso me ajudaria bastante. E eu criei um Discord, onde que a gente pode conversar, debater algumas coisas sobre filmes e séries. O que for divertido e legal, a gente pode debater. Me segue no Discord e vamos falar sobre A Espera de um Milagre. Lançado em 1999, A Espera de um Milagre foi dirigido por Frank Darabont, que foi o mesmo diretor de Um Sonho de Liberdade. E eu já queria destacar uma coisa sobre esse filme. Bem, o filme se chama, no Brasil, de Uma Espera de um Milagre. Só que o original é The Green the Mile, que em tradução seria A Milha Verde. Vocês vão entender o porquê que eu tô destacando isso. Eu vou deixar isso mais pra frente, mas lembre-se dessa informação. Ela vai ser bem importante. O filme começa com o nosso protagonista abrindo os olhos. Nós descobrimos que o seu nome é Paul. E o Paul, ele todo dia sai do asilo onde que ele está e para visitar uma cabana, que a gente ainda não sabe muito dela. A gente só sabe que o nosso protagonista chama-se Paul e que ele está num asilo. Nesse dia no asilo, os velhos se reuniam para assistir alguma coisa. E sabe o que era? Era para assistir o Senhor Miau. Olha só. Catherine decide procurar algo que pode ajudar a Vi. Interessante. Um bando de gente baixa, mal educada. Esse velho não sabe de nada. E ao ver o meu canal, ele fica meio em pânico. Então ele sai da sala. Ok, falando sério agora. Cara, eu tenho uma curiosidade para falar sobre esse filme que os velhos estão assistindo. Vocês sabiam que esse filme não era para passar em 1935? E sim era para passar em 1932? E o filme que eles realmente estão assistindo, na verdade, existe na vida real? O nome do filme é O Piccolino. Ele foi lançado em 1935. Só que, originalmente, A Espera de um Milagre se passa em 1932. Então, com isso, eles decidiram dar um salto no tempo. Então, o filme originalmente ia se basear em 1932, agora ele se baseia em 1935. E a música que o personagem canta vai ser importante mais pra frente também. Lembre-se dessa informação. Bem, ao ver o filme, o Paul fica extremamente incomodado, tanto que ele sai da sala pra ir em outro canto. Então a sua amiga Elaine, que inclusive era o nome da minha auxiliar, vai falar com ele. Até que então ele decide contar como é que era a sua vida como um cancereiro. Eu acho que é assim que se fala. O filme dá um corte, então a gente volta no tempo. E lá a gente conhece um prisioneiro, o John Coffey, que foi acusado de matar 2 crianças. Cara, essa cena é muito boa porque ela faz a gente ter uma espécie de medo do John. A gente não sabe muita coisa dele, mas pelo seu porte físico,
você já fica com medo dele. Você sabe que, tipo, ele pode fazer alguma coisa que ele pode matar a pessoa se ele quisesse. Então o filme já constrói esse medo, sabe? Esse medo de ele atacar, fazer alguma coisa, fugir, principalmente por causa do crime dele, o que deixa as coisas piores, porque você teme que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai reagir, e você fica nessa ansiedade. Ou seja, a gente já julga antes de saber quem ele é. E bem, os policiais começam a discutir sobre o John. Eles falam que o John parece muito manso pra cometer algum crime, só que então os policiais falam que ele mereceu por causa do crime dele. Espera, esse cara não é o Hannibal? Cara, essa cena pra mim reflete muito o quem são esses policiais e como eles são que nem a gente, mais ou menos, no filme. Vou explicar pra vocês bem. Em primeiro momento, a gente tá jogando o John por causa do crime dele, que foi matar 2 crianças. E isso é errado. Matar 2 crianças. Eu espero que você ache que é errado, tá? Então, tipo, um crime tão cruel, tão obsceno, merece ser punido da pior forma possível. E esses policiais realmente dizem que o crime que ele fez é imperdoável, ele machucou crianças. Pessoas assim não merecem perdão. Só que eles nunca param pra pensar se isso realmente é verdade ou não. A gente tá sendo eles, e eles estão sendo a gente nesse momento. Em uma noite na prisão, o Paul e os outros policiais acabam vendo um rato. E então eles vão lá pra matar o rato. Só que o rato então acaba entrando. Eu acho que é solitário o nome dele. Né? É solitária, né? Então, ele acaba entrando nesse negócio e tal. Então os policiais tiram tudo pra matar o rato. Só que quando eles fazem isso, o rato não tá lá. E então eles falaram: só vamos deixar o rato em paz. No dia seguinte, o rato reaparece. E aí a gente conhece o personagem Percy. Cara, o Percy é um personagem, tipo, ele tem um simbolismo muito interessante. Vocês vão entender o porquê. Mas, tipo, o que vocês têm que saber dele? Que é, a primeira aparição dele, ele fica irritado com o prisioneiro e ele quebra os dedos dele por puro ódio, porque que ele tava rindo da cara dele. Então já dá pra ver que ele é um personagem que, tipo, cara, ele vai receber uma boa lição durante esse filme e vai ser muito bom ver isso. Eu não vou me arrepender nem um pouco de ver ele se ferrando. Quando o Percy vê o rato, ele já logo quer matar o rato. Mesmo que o rato não tenha feito nada pra ele, ele já quer matar o rato de cara. E ele começa a gritar muito. Ele grita muito. E tanto que isso, os policiais pensam que aconteceu alguma coisa. Mas não, era ele surtando por causa de um rato. E essa cena já mostra um pouco da personalidade do Percy. Alguém que não tem muita calma, alguém que não tem muita paciência, alguém que realmente julga muito. Porque o Percy já jogou de cara o rato. E os policiais estavam de boa, tranquilos com o rato. Ele não. Na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou matar o rato. Os policiais, tipo, eu entendo que, algumas pessoas têm medo de rato, mas ele não tava com medo do rato, ele tava desesperado pra matar o rato. A gente então vê uma simulação da cadeira elétrica, que funciona mais ou menos assim. A pessoa vai estar presa numa cadeira elétrica. É mesmo? Aí então a pessoa vai estar com um pano preto em seus olhos, tampando o seu rosto. E então, na sua cabeça, que tá raspada, eles colocam uma esponja molhada. E então, eles ligam. Isso, a esponja molhada, é para a pessoa ter uma morte mais rápida. O filme mostrou na teoria, mas agora ele vai mostrar na prática com um prisioneiro. E o filme então mostra uma pessoa sendo eletrocutada na cadeira elétrica. Ai, ai! Cara, pra mim essa cena resume muito bem o filme, que é... Cara, se tu achou essa cena pesada, não assista mais o filme.
sai do cinema, sai onde você tá no cinema. Esse filme já faz um bom tempo, então se tu conseguiu assistir no cinema, parabéns. Mas enfim, cara, não assista esse filme se você achou essa cena muito forte. Porque vai por mim. A partir daqui, tudo vai a ladeira abaixo, porque muitas coisas acontecem. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. O Percy começa a ser um babaca com o corpo. E o Paul fica com muita raiva. E então o Percy fala: cara, eu quero comandar a próxima execução. Se você deixar eu comandar a próxima execução, eu peço transferência na hora. Então o Paul concorda. O Paul concorda. Topo, topa, topo. No dia seguinte, vemos que aquele mesmo rato que tanto o Percy quanto os policiais tentaram matar, ele estava perto do Daryl. Ele disse que ele conseguiu domar o rato. E o nome dele é Mr. Jingles agora. Que nojo. E no dia seguinte, ele acaba morrendo de leptospirose. Mentira, isso não acontece. Eu não sei qual foi o número exato, porque eu vi que no Sessão Nerd ele falou que são 20 ratos. Mas eu vi no Adoro Cinema que foram 30 ratos. Mas eu pesquisei no chat GBT e ele falou que são 15 ratos. Então não dá pra saber o certo quantos ratos foram utilizados. Mas dá pra ver que realmente, bastante rato foi utilizado pra fazer essas filmagens. Imagina quem tem medo de rato vendo isso. Os policiais então vão pro hospício para buscar um prisioneiro. E esse prisioneiro se chama-se Billy the Kid. Não é esse Billy the Kid. É esse Billy the Kid. Que na verdade o nome dele nem é Billy the Kid. O nome dele na verdade é Bill. E ele estava no hospício por motivos que a gente ainda não sabe. Mas quando ele chega para a prisão, ele tenta atacar os policiais. Só que então ele é impedido e ele é preso. E a gente vê que ele já é completamente louco. Ele é muito lunático, esse Billy. O Paul acaba levando um soco, um chute, nas partes baixas. E ele fica muito dolorido. E então o Coffee, ele fala que ele pode ajudar. Ele só tem que se aproximar da cela. Então ele se aproxima e então o John cura ele de uma forma muito milagrosa. E quando ele faz isso, solta alguns insetos. Eu acho que é insetos que saem da boca dele. E também acaba curando a sua infecção urinária. O Paul vai até o Bert, que é um advogado, que conhecia o John. E eles começam a conversar. E ele fala que o John meio que não parece ter um passado. E ele também fala umas coisas bem interessantes, porque ele não acredita na inocência. O cara dá um exemplo sobre o John, que ele fez um crime terrível. E o seu cachorro tinha mordido seu filho. E ele sabia que o cachorro nunca tinha mordido. Mas ele não se importou. Ele pegou uma escopeta e atirou no cachorro, não se importando como é que ele se sentia. E ele falou que, com certeza o John deveria ter cometido esse crime. Mesmo que ele não mostrasse sinais disso, ele cometeu, querendo ou não. Segundo as palavras dele. Então, um dia na prisão, estavam lá todo mundo reunido e tal, até que o Percy começa a zoar o Daryl. Só que então o Bill pega o Percy e ele começa meio que a ameaçar ele, meio que assediar ele. Então ele solta ele e o Percy fica horrorizado. Só que então ele começa a mijar nas calças. Cara, eu acho que essa cena simboliza muito sobre como é que é o Percy. Porque o Percy quer agir como homem, ele age como homem, ele é um babaca, mas no fundo, ele não passa de uma criança. Uma criança que tá num lugar que não é pra ele. Não era pra ele estar lá, ele não aguentaria a pressão. Ele é irresponsável, como uma criança.
tanto que ele mija nas calças como uma. E o Daryl tava rindo de tudo. Então, pra se vingar, o Percy mata o Mr. Jingles. Por puro ódio mesmo, por pura pirraça. Porque não faz sentido ele punir o rato por causa disso. O Daryl fica muito mal e ele começa a chorar muito. Só que então o John fala pra dar o rato na mão dele. E então o Paul pega o rato e dá na mão dele. E então o rato ressuscita. Eu voltei! Acontecendo um milagre. Um detalhe nessa cena é que quando o Daryl tá com o Mr. Jingles, a gente vê uma cruz. Uma cruz. Isso simboliza que o rato renasceu, como Jesus renasceu. Acontecendo um milagre. Chega o dia da execução do Daryl, o francês. Então ele fica meio preocupado, porque assim o Sr. Jingles iria ficar sozinho. Só que então o Paul mente para confortar ele, dizendo que ele vai estar na Rotolândia, que fica na Flórida, e essas coisas e tal. E isso acalma o Daryl. E ele vai na cadeira elétrica. E a gente vê que ele realmente se arrepende sobre o que ele fez, sabe? Ele fica até que emocionado. Só que então o Percy acaba desmentindo tudo. Com meio que uma forma de humilhação. Por ele ter humilhado ele. O Percy começa a preparar a execução do Daryl, só que então ele não molha a esponja. E então, o que era pra ser uma morte rápida, acaba sendo uma morte dolorosa e muito demorada. E, mano, quando isso acontece, a prisão vira uma pataquada. Vira uma bagunça a prisão. Tá culpado! O Paul começa a conversar com um amigo dele. E ele fala, esse amigo dele fala, que a esposa dele pegou um tumor que é bem sério. Então o Paul, vendo que o John faz milagre, ele decide levar seus amigos policiais para essa mulher. Para ele conseguir curar ela. E, cara, essa cena do John, depois de curar a mulher, e ela sendo muito gentil com ela, eu acho que ela não sabe que ele curou ela, tá? Tipo, o filme não dá pra entender que ela não sabe, mas quando ela vê ele, ela não destrata dele. Ela é carinhosa com ele. Tanto que ela dá o colar, sabe? E essa cena é muito bonita, porque para pra pensar, ela não conhece ele. Mas mesmo assim ela teve compaixão com ele. Essa cena é muito boa e muito bonita. É uma das cenas mais icônicas, tá? É uma das cenas mais icônicas, na minha opinião. Ah, eu esqueci de falar. Pra conseguir deixar o John sair da cadeia, eles tiveram que prender o Percy. Desculpa, esqueci desse detalhe. E quando o John faz o seu milagre, os policiais soltam o Percy. E falam que, tipo, pô, se tu contar pra alguém, meu irmão pode se ver que a gente vai fazer muitas coisas com você. Aí então o Percy sai da cela, quer dizer, solitária, até que então o John pega ele e joga os insetos na boca dele. Até então, ele vai na cela do Bill. E cara, tipo, eu posso estar ficando louca, eu posso. Não pode ter muito sentido o que eu vou falar agora, mas tipo, eu quero que vocês tentem entender o que eu tô falando aqui agora. A cena mostra o Percy. E a gente vê que as coisas. Quando ele vai lá na cela do Bill, tava meio que escuro. Não escuro pra gente não conseguir ver nada, mas escuro o suficiente pra gente não conseguir ver os olhos. Eu vou mostrar pra vocês a cena aqui. Dá pra ver que dá pra ver muita coisa, mas mesmo assim não dá pra ver os olhos dele. E quando ele vê o Bill, ele pega a sua arma e atira várias vezes. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, eu acho essa cena querer representar que o Percy tava fazendo justiça. Não é só por ele simples pegar a arma e atirar no Bill por causa disso. Porque é revelado que ele que foi o cara que matou as crianças. Eu queria dizer que, tipo, pô, tem uma estátua, que eu esqueci o nome dela, que fala que, tipo, a justiça é cega. Vou mostrar a imagem. E, cara, essa imagem parece muito a do Percy, sabe? Tipo, dá pra ver
que os olhos deles estão tampados. E eu pensei, eu interpretei que essa cena, ele tava fazendo justiça àquelas crianças que foram mortas. O Percy matando o Bill, ele tava fazendo justiça sobre essas crianças. Pra mim, essa é a minha interpretação. Eu posso estar ficando louca? Talvez, mas pra mim eu acho que é meio desnecessário, tipo, mostrar ele olhando, sabe? Pra mim teria mais sentido se mostrassem o Percy indo na cela do Bill e só atirando. E não mostrar um enquadro dele olhando e depois atirando, sabe? Vocês concordam comigo? Comentem aqui embaixo. O John pede desculpa, mas ele fala que ele precisava punir esses homens. E o Paul pergunta por quê, sabe? Então, o John fala pra ele apertar a mão dele. Então, o Paul faz isso e é descoberto que ele matou as crianças. Foi ele que fez isso com as crianças e não o John. E é por isso que ele fez isso com o Percy. E depois do Percy matar o Bill, ele fica num estado vegetativo. Ele não fala, ele não anda, ele não faz nada. Tanto que ele é mandado pro hospício. O dia da execução do John está chegando. Só que o Paul, ele não quer fazer isso. Porque ele sabe que o John é inocente. E também porque ele tá temendo que se ele fizer isso, ele vai pro inferno. Já que ele estaria matando o milagre de Deus. Então ele decide conversar com isso com o John. E então é revelado que o John, ele quer morrer. Ele não quer mais ficar nesse mundo. Porque ele tá cansado de tanta injustiça, tanta maldade, que ele não quer mais ficar na Terra, ele quer voltar ao céu. Então o Paul questiona o que ele poderia fazer pro John. Então ele leva ele a um cinema para assistir um filme. Quero ser pra você a lua iluminando o sol. Ok, não é esse filme, mas seria muito bom se fosse. O filme que eles assistem é o Picolino, aquele mesmo filme que os idosos estavam assistindo. E cara, esse enquadramento mostra que o John é realmente um milagre, sabe? As luzes atrás dele realmente refletem que ele realmente é um milagre, tipo um anjo. E é com esse filme que ele tem esperança da humanidade, sabe? E então chega o dia da execução do John. E então ele vai na cadeira elétrica. Só que então ele pede para não colocarem o capuz na cara dele, porque ele tem medo do escuro. E os policiais então respeitam. E cara, essa cena é muito emocionante, porque a gente sabe que ele é inocente, mas mesmo assim ele vai morrer, mesmo ele sendo inocente. E as pessoas que estão lá querem ver ele morrendo, mesmo que ele seja inocente. Então, o Paul, com muita dor no coração, pede para puxar a alavanca. E assim, eletrocutando o John. Cara, eu conheço muita gente de mais idade. Eu conheço muita gente que já assistiu esse filme. E, cara, todo mundo que eu conheci que falou desse filme falou que se emocionou muito nessa cena, cara. Eu entendo quem se emocionou, porque, cara, realmente, pensar que um cara não fez nada demais, não fez nada de mal, mesmo assim ser morto, ainda por cima uma coisa que ele nem fez. O cara tem um poder, tem um milagre, e ele usa pro bem. Mas mesmo assim ele é morto? É frustrante, é injusto. Então, tipo, pô, é uma cena muito pesada, mas ela reflete muito bem a nossa realidade. Porque é isso que acontece. Pessoas são acusadas, são mortas injustamente. Acontecem coisas ruins com ela por coisas que elas nem fizeram. Cara, isso traz uma reflexão muito boa sobre julgamento, sabe? Será que realmente esse cara fez isso? Será que realmente dá pra eu julgar esse cara? Será que ele merece ser condenado a tudo isso? Sem nada? Sem ter feito nada? É uma coisa muito boa pra se refletir nesse filme, sabe? Com a morte do John, o Paul decide parar de ser um cancereiro e decide trabalhar ajudando jovens.
Esqueci qual que é o resto do nome, tá? Mas se eu conseguir, eu vou deixar na inscrição. E então ele decide ajudar esses jovens. Só que então a Elaine duvida dessa história. Afinal, tipo, pô, cara, como assim? Essa história não deve ser verídica. Então ele leva ela pra uma cabana. E lá a gente vê o Mr. Jingles vivo. E aqui a gente tem um erro de dublagem. Porque no original ele tem 108 anos. Mas na dublagem ele tem 180 anos. Gente, que é isso? Nenhum velho conseguiria viver 180 anos. Como assim? Se bem que eu acho que existe algum velho que já viveu 180 anos, né? Então, o Paul acaba falando sobre milhas. E aqui que tá o título do filme. Por quê? O título original desse filme é As Milhas Verdes. E se você reparar bem, tanto as milhas do asilo quanto da prisão são verdes. E o filme também tem uma transição com isso. Dele na prisão virando esse asilo. É por isso que o nome dele, disso assim. E o Paul fala que, pô, muita gente tem o seu tempo de vida. Algumas pessoas vivem mais e outras pessoas vivem menos. Muitas pessoas têm que andar numa milha e muita gente tem que andar com uma pouca milha. E ele sabe que um dia ele vai morrer. Ele fala que ele provavelmente está amaldiçoado por Deus por ter matado o milagre dele, mas ele sabe que ele não vai ser imortal e um dia que ele vai morrer. E ele espera esse dia. Assim acabando com o filme. Cara, sinceramente, eu gostei muito desse filme. Cara, que filme muito bom. Esse filme é muito bom, cara. Não tem o que falar dele. Ele tem 3 horas, mas eu não consigo reclamar da hora dele. Eu tive que resumir muita coisa. Sim. Mas, tirando isso, é um filme muito bom, cara. Não tem como falar o que é ruim desse filme. Pra mim, ele é um filme muito bom. Eu recomendo muito você assistir. Dá uma chance a ele, cara. É um filme longo? É. Mas vai por mim. Dá uma chance a ele, que você vai gostar muito dele. A minha nota pra esse filme é 9,5. E bem, essa foi a minha crítica review. Esse vídeo deu um trabalho. Esse vídeo me deu um trabalho, cara. Então, tipo, cara, por favor, se tu gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Porque esse vídeo foi muito demorado, cara. Vocês têm noção, eu tive que adiar o vídeo. Eu não teve vídeo na quarta. O que é o meu costume fazer vídeo na quarta. E, bem, se você que também quiser me dar alguma sugestão, bater um papo comigo, me segue lá no Discord. Lá nós conversamos, batemos um papo, falamos sobre a vida e, sei lá, qualquer outra coisa. Muito obrigado por me ouvir. E bem, eu sou o Sr. Miau e até a próxima.